Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro, bem-estar que ilumina o futuro, com amor e prosperidade elas vão prosperar. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante. É mais uma segunda-feira que eu estou aqui com você para que nós venhamos falar sempre de assuntos, de temas que têm forte impacto nas nossas vidas, principalmente na vida da mulher, na vida da mãe, na vida da profissional, tantos papéis que nós exercemos. E esse episódio é o episódio que eu recebo a Madalena, que uma vez por mês está aqui conosco para falarmos sobre as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os nossos filhos, as nossas filhas. E hoje é um tema que eu gosto muito de falar. E tenho falado, inclusive, na capacitação de alinhamento feminino e também na mentoria individual quando eu atendo mulheres que são mães, que é sobre os nossos filhos, quando nós tiramos deles a oportunidade ímpar que acontece uma vez só na vida, a oportunidade de serem crianças. Isso mesmo. Quando nós, mães ou pais, acabamos tornando nossas crianças em pequenos adultos, seja por responsabilidades que entregamos a eles, responsabilidades que às vezes são nossas e nós entregamos a eles, ou seja por meio até mesmo de conteúdos que nós permitimos que eles recebam, seja pelas redes sociais, pela internet, seja pela TV, independente de ser canal aberto ou de ser pela Netflix. Mas se nós não vigiarmos o que os nossos filhos e filhas estão ouvindo ou assistindo, nós estamos sim tornando as nossas crianças em pequenos adultos. E nós precisamos falar sobre isso. Então, Madalena, seja muito bem-vinda mais uma vez, né, ao nosso programa. E que tema maravilhoso que nós vamos tratar hoje, hein? Muito importante, como perfeito o que tu falou. É um momento ímpar, nós não podemos tirar isso dos nossos pequenos, porque isso reflete lá na frente, na vida adulta, é uma abreviação de vida. Então é uma fala muito importante que muitos pais, muitas mães assistam, porque às vezes se perde até no cotidiano e por ver está se normalizando esse tipo de comportamento. Que se chama adultização infantil, né? Exatamente. Olha só, gente, adultização infantil. Mas, para um maior entendimento, eu digo que é tornar as nossas crianças em pequenos adultos, né? Então, compartilha o link da RS Play TV. Quem sabe você tem uma amiga, um familiar que não vai poder assistir hoje pela TV, mas vai poder assistir pelo meu canal do YouTube. Então, também compartilha o link do meu canal do YouTube, porque é muito importante. Você que é mãe, você que é educadora infantil, você que é vó, você que é pai, enfim, você que tem uma criança aos seus cuidados. Ou você que, como vó, pode estar aconselhando sua filha ou ficando com seus netos, assista, porque nós vamos entregar aqui muita informação, conteúdo de muito valor, ok? Mas fique aí com as nossas e nossos patrocinadores que nós já retornamos e compartilhe o link. Não é só sobre o que você veste. É sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você chega, como se expressa, como escolhe ser vista. Mais segura, mais confiante, mais você. Porque se vestir também é uma forma de reconhecer a própria força. A Rabushi apoia o movimento Despertando Mulheres. Rabushi. Vista-se de confiança. Transforme o seu evento em uma experiência inesquecível.
A Rural e Tal, comandada por Bianca Tessely, cria mesas completas com sofisticação, afeto e atenção a cada detalhe. Casamentos, aniversários, formaturas, cada celebração pensada para encantar seus convidados. Você vive o momento, a gente cuida de cada detalhe. Cada escolha, cada composição, cada detalhe reflete cuidado, beleza e uma experiência que vai além do seu esperado. Rural e Tal, sua história merece esse cuidado. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Porque é ideal para quem busca imóveis, veículos, serviços ou investir com segurança. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Adultização infantil. E olha só, minha amiga, talvez se você ouvir esse tema, essa expressão, você vai pensar, ok, entendi. É expor a criança a questões que vão fazer com que ela amadureça mais, entre aspas, ou vai fazer com que essa criança seja mais exposta a conteúdos sexuais, às redes sociais, à internet, com conteúdos que são de adultos, e essa criança está exposta a esses conteúdos. Ok, está tudo certo. Mas olha só, trazendo o que eu falava também na abertura desse episódio, tem uma adultização que vai além disso. É aquela quando você diz assim para o seu filho, mãe, agora você é o homenzinho da casa. Quando você se separa ou fica viúva, isso aconteceu muito nas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, na pandemia no mundo inteiro, agora você é o homenzinho da casa. Ou quando você passa para sua filha responsabilidades, como ela ficar responsável pelo seu irmão mais novo. E daí você diz assim, ó, agora o seu irmão é responsabilidade sua. É você dizer para sua filha que, por ela ser mais velha e você precisar trabalhar, e no Brasil nós temos um alto índice de mulheres chefe de família, e é você passar para essa menina a responsabilidade dela assumir esse irmão na escola, por exemplo. Ela vai responder por esse irmão na escola. É quando você passa para uma filha a responsabilidade dela cozinhar, dela organizar a casa, porque você precisa trabalhar, e ela fica de dona da casa. Ok, o seu filho precisa sim aprender a ter responsabilidades. E a sua filha também. Mas tudo na medida certa. Sabe por quê? Porque a dona desta casa não é ela, ainda não é o lar dela, a família dela, é a sua família. É porque esse menino ele vai se formar um homem, ele vai ser o homem da sua casa, da casa dele, não da casa que há hoje um vazio pela ausência do pai, do marido, do esposo, independente do momento. E quando você começa a colocar responsabilidades suas, ou do seu marido ou do seu companheiro, para sua filha ou seu filho, você acaba, infelizmente, mãe e pai, trazendo um peso que não é deles, uma responsabilidade que ainda não é deles, e isso acaba afetando o emocional dessa criança, que vai se tornar um adolescente, um jovem adulto, um adulto maduro, com muitas marcas, com muitos traumas, porque assumiu responsabilidades que não eram suas, e vai crescer e vai continuar assumindo responsabilidades que não são suas, e vai deixar de viver as suas responsabilidades e de viver os seus sonhos. Madalena, quais são os prejuízos que, além do que eu falei de forma muito ampla, muito sucinta, né, mas que tu vê, e até mesmo no teu consultório, quais os prejuízos mais visíveis dessa criança que está se tornando um pequeno adulto? Tu foste bem abrangente quando tu trouxe a questão da criança tomar uma posição de adulta já dentro da própria família. A família que ela é pertencente, mas ela não é a dominante, né? Então ela passa a ter um papel aonde ainda não é de sua responsabilidade. Então existe nesse caso existe uma confusão, uma troca de papéis,
E a criança, de fato, fica muito perdida. Ela não sabe se ela está, em que momento que ela está na posição de filho e em que momento que ela está em posição de responsável, né. Então, a partir daí, já se torna um momento de, total insegurança dessa criança. Ela nem está num lado, nem está completamente do outro, então ela está insegura nos 2 papéis. Isso vai fazer com que ela se torne, automaticamente, um adulto inseguro. Porque se você não conclui as etapas da vida, você parte para uma nova etapa antecipadamente, sem estar pronto, isso não te deixa preparado, automaticamente tu vai ficar inseguro, e é assim que essa criança se sente. Da mesma forma que você também não vai se sentir pronto e vai sentir a falta daquele tanto que te faltou. Então, eu encontro jovens adultos que optaram até pela o fato de não ter filhos, porque julgam que já cuidaram o suficiente, porque eu já criei 3 irmãos, eu já tive tanta responsabilidade, agora chegou o meu momento, nessa fala. Isso diz eu pergunto: "Mas tu não sente a vontade de te realizar como mãe?" Ela disse: "Mas eu já cumpri o meu papel de mãe." Uhum. Mas na verdade ela era irmã. E além disso, também eu vejo, Madalena, alguns jovens adultos que não querem ser mãe e nem pai, porque, tipo assim, para que que eu vou colocar uma criança no mundo para sofrer? Ou seja, ela traz aquela dor dela, a dor dela ter assumido responsabilidades que não eram suas, a dor de ter Carrega passado isso, por cima de carrega. uma etapa, como tu diz, né? Exatamente, exatamente. Passou por cima de uma etapa, essa etapa de vida veio muito precoce, então E ela teme imagina a por dor. isso acontecer com isso que aconteceu com ela, ela fazer disso Aham. acontecer de E novo. daí desiste de ter filhos. E olha só, Madalena, e isso pode estar sendo mascarado hoje, porque a gente sabe que o número de filhos, né, por família tem diminuído cada Cada vez vez mais. mais. Isso é preocupante, isso traz reflexos, inclusive, para a previdência. Isso Uhum. traz reflexos para a mão de obra futura. A Alemanha, quando eu estive trabalhando no governo do estado, no período ali, período da pandemia, enfim, lembro que eu recebi o cônsul da Alemanha e que nós conversávamos muito e eles estavam propondo uma parceria Alemanha com o Brasil. Por quê? Porque lá não tem mão de obra jovem e não tem mão de obra em muitas das especialidades que nós temos aqui. Então, por exemplo, cuidador de idoso, lá não tem. E a expectativa de vida super alta, o número de idosos cada vez maior, e cadê a mão de obra? Não tem. Não tem. Então, eles estavam buscando parceria aqui com o Brasil. Então, traz reflexo, traz muitos reflexos em todas as áreas da vida. E daí a pessoa diz assim: eu não posso ter filho, eu não tenho tempo para cuidar, eu vou trazer filho para sofrer neste mundo do jeito que o mundo está. Mas por trás, né, Existe. a raiz é outra. É outro, e eu iria até um pouquinho mais longe de entender que, a decisão se pode estar se dando muito mais tarde. Por quê? Depois que, essa vamos falar da mulher, né, depois que essa mulher entende, né, se autoconhecimento, né, traz o autoconhecimento para ela e entende que aquilo aconteceu com ela, ela procura ajuda, mas ela se encontra como pessoa, já passou bastante tempo. E isso explica o porquê que as pessoas estão tendo filhos tão mais velhas. E também, agora tu tocou num assunto interessante, porque hoje se fala, né, bastante sobre o autoconhecimento. Nem todas procuram, nem toda mulher tem coragem Coragem de buscar de ser por que que isso confrontada, está acontecendo comigo. de ver, né, suas feridas, seus traumas. Nem toda mulher ela aceita ser confrontada, né, ou Exatamente. deseja ser. E daí, como tu falasse, depois que ela cura algumas feridas, Algumas feridas dela entende, não, isso foi algo que aconteceu comigo,
Hoje eu entendo, aceito e agora respeito isso que aconteceu comigo, né, eu aprendi o era, entendo, respeito e aceito. Agora eu vou viver a minha vida, porque aí sim, aí é a tua vida. E muitas mulheres bloqueiam também a gestação, né? Muitas mulheres Exatamente. bloqueiam. Não engravida, tem dificuldade de engravidar, perde muito criança. Sim, exatamente, porque A tá raiz dela diz que conosco não. isso. A raiz diz Ela já não. está tendo a negação. Tá tendo a Tá tendo a negação. negação, então isso vai ser um processo que vai demorar até ela estar plena, de fato, em todos os sentidos, porque a gente sabe que existem até parece brincadeira, até parece: "Ai, não pode ser". As mulheres que quando vão para o processo de adoção, decidem fazer adoção, elas Elas engravidam. engravidam, porque daí Porque relaxa, aceita a relaxou, o maternidade. emocional, pronto, eu vou ter o meu filho, que era tudo que eu queria. E aí é É concebido bem isso. o seu filho. Então E isso faz parte do teu autoconhecimento, que o teu corpo de fato aceita que está tudo bem, eu vou ter o meu filho, então agora eu aceito tudo. E aí o teu corpo entende isso. tu sabe que eu falo muito no método Despertar, eu falo muito, né? E a minha capacitação de alinhamento feminino traz o emocional, o físico, o espiritual e colocar na prática aquilo que está vivendo ali. E às vezes, que nem tu diz, as pessoas podem achar engraçado, as pessoas podem duvidar, né? Mas o emocional comanda tudo. Comanda O total. emocional comanda o espiritual, o emocional comanda o físico. Então, quantas mulheres estão bloqueadas para uma gestação porque ainda não curaram raízes lá de traumas, de Da sua frustrações, de infância. medos Da sua da infância. sua E é por infância. isso que se deve levar muito a sério essa questão de pular de fase, de abreviar a infância da criança, porque é algo que tu vai carregar para sempre. E para quê, se nós temos a fase? Nós temos a infância, nós temos a adolescência, nós temos a fase adulta. Então, deixar para viver a fase adulta quando realmente houver a necessidade. Existe uma certa confusão, muitas vezes, dos pais, de que eu preciso preparar o meu filho para a vida. Só que é preciso entender que existe uma linguagem apropriada para isso e um momento certo para isso. Não, você não pode trazer para uma criança pequena uma responsabilidade de um jovem adolescente, por exemplo. Você pode sim ensinar para ele conceitos básicos, a empatia, o respeito, a amorosidade. Tudo isso são os conceitos básicos que tu desde sempre vai ensinar para a criança, desde que ela começa lá nas primeiras palavrinhas, tu vai ensinar o que é o amor, o que é o respeito, o que é ter a empatia pelo outro. Agora, você não pode ensinar para essa criança a responsabilidade, sim, mas você não pode ensinar para essa criança ter uma responsabilidade de adulto quando ela ainda é uma criança. Ser responsável por outra pessoa, que ela ainda não consegue se responsabilizar Por nem por si si mesma, mesma. Ela imagina por outra. precisa de alguém que seja responsável por ela. E Madalena, eu falo também sobre uma coisa que me incomoda muito. Falei com a doutora Carla Froza há poucos dias aqui no programa também, sobre programas, sejam programas de TV canal aberto, programas, né, de uma rede de TV fechada, sejam filmes, seja músicas. Então eu tenho assim uma bronca com certas músicas que eu vou te dizer, né? De fato. E eu vejo que os pais não, alguns, né, não fazem um filtro de que músicas, programas, filmes, seriados, desenhos, Desenhos. essa criança, esse pré-adolescente está assistindo, né? Então as músicas, assim, eu acho terríveis. Tem músicas terríveis, né? Exato. Desenhos que tem, inclusive, tem alguns desenhos que as crianças assistem muito, que tem os bonequinhos e os pais compram, e que tem ali a figura de um órgão, do órgão genital masculino. Por exemplo,
outros desenhos que trazem claramente questões envolvendo a sexualidade e o quanto essas crianças estão sendo expostas a isso e desenvolvendo ainda mais rápido a sua sexualidade, né? E quem assiste novela ainda em canal aberto piorou, né? Porque daí não tem só essa questão, algo que se soma e agrava a questão de valores, de princípios, né? Daí envolve traição entre casais, envolve ali envolvimento de enteados, né? Então, assim, Uhum. valores, Vai princípios. se Como é que tu vê isso de impacto na vida dessas crianças e pré-adolescentes? vai se normalizando de tal forma que é decepcionante. Porque é o que tu falou, músicas, vamos começar pelas músicas, porque, né, tá em todo lugar. Tu ligou o rádio ou tu vai na casa de alguém, a música se encontra. Aí tu tens que pensar o seguinte: qual o vocabulário que tu usa dentro da tua família? Qual o vocabulário que essa criança, vai usar na escola? O que que ela vai construir? E as pessoas não levam a sério, porque elas pensam que a criança não está prestando atenção na letra, ou porque ela, é coisa normal, porque todo mundo ouve, porque é moda. O que que tem de mal? O que que vai ter de mal? Bom, tem muita coisa de mal, porque de um automaticamente tu já está adultizando essa criança. Porque isso aí a gente vai aprender tanto esse linguajar que eu não entendo por que que mudou tanto a linguagem musical, eu não entendo de fato por que que se tornou algo tão normal, que não é normal, Tornou comum comum, normal. algo incomum, Uhum. né. Porque se tu conversa de uma forma geral, as pessoas não usam esse vocabulário. E hoje tu encontra palavras nas músicas que realmente são fora Mas do nosso tem vocabulário. músicas que falam E escancaradamente questões escancaradamente, sexuais de forma isso. esses dias, uma música, assim, eu ouvi um trecho dessa música, eu disse: "Gente, isso aqui é sexo explícito em música". E Exatamente. o que eu acho que é pior, né, Eu porque se é em música, a criança, o adulto, o jovem, enfim, fica imaginando, fica é pior ainda, imaginando, né, porque tu imagina o que tu quer. exatamente. É Aconteceu a sexo mesma coisa explícito. comigo, eu coloquei, entrou uma sugestão para mim de playlist e eu fui ouvir, e eu voltei e eu ouvi 3 vezes, porque de fato, assim, ó, Tipo assim, será que eu tô entendendo de bem? verdade, eu não e assim, ó, eu não estou exagerando e quem me conhece vai saber que eu estou falando a verdade. Eu fiquei chocada de verdade, eu Mas a quase gente chorei, fica. porque eu fiquei imaginando assim, ó, que, tá para qualquer pessoa ouvir, então qualquer criança vai ouvir. E outra, né, Madalena, ainda dizem que isso é arte, aonde que Não, destruir a vida, não, porque olha não só, é arte. E o eu pior que tem, ele tem o vídeo. aí tem o Aí vídeo, tem um o vídeo, clipe o musical, clipe, né, o clipe e as musical crianças dançam esse clipe. também. Ah, mas, vamos dizer então que a criança não entenda, porque tem a criança de 3 aninhos que está dançando, que está ouvindo a musiquinha, de repente ela não está prestando atenção, mas ela está dançando. E se essa música é uma música que tem um palavreado, então, vou falar bem, né, como Uhum. o popular, um vocabulário tão tão vulgar, essa criança pode não entender, mas impossível que o clipe seja algo nobre, né. Então essa criança vai fazer as mesmas poses, vai ter as mesmas atitudes. Automaticamente essa criança não vai querer usar um vestidinho para a idade dela, ela vai querer usar as mesmas roupas que ela vê no clipe. Mas a mãe já coloca saltinho alto, micro saia, Exato. micro blusa. Gente, olha só, uma coisa, nós não é preconceito, Não, não é não é querer tolir as crianças do que acontece no mundo. "Ah, a André e a Madalena querem agora que a gente leve as crianças para viver num outro mundo que não é o real". Não. É nós termos bom senso e entendermos que no Rio Grande do Sul
já passam de 40 o número de feminicídios. Só que uma criança dessas, que hoje é uma jovem mulher, que se criou ouvindo um tapinha não dói, aonde as sinapses neurais dela ficaram trabalhando em cima de que um tapinha não dói, hoje ela é humilhada com uma palavra, pelo companheiro, namorado, marido. Amanhã é um tapinha, mas a mente dela, inconscientemente, está entendendo que um tapinha não dói. Então, um tapinha não faz mal, eu posso me manter nesse relacionamento. Ela ouviu tanto aquelas músicas que esculacham as mulheres, porque, olha só, mulher minha amiga, põe atenção no que tu está colocando para dentro da tua mente. Põe atenção nas músicas terríveis que estão tocando e que eu sou exposta, a Madalena é exposta, mas a gente ainda faz um filtro e barra. Sim. Mas você está fazendo esse filtro e você está multiplicando isso? O que está acontecendo? Presta atenção. Exatamente. Um tapinha não dói, só na boquinha da garrafa, daí fica rebolando. Olha só, não sei se eu posso falar aqui na TV o nome dos órgãos genitais, será que eu posso? Não sei, meu diretor-geral está aqui, não sei se eu posso. Mas fica rebolando, abrindo as perninhas na boquinha da garrafa. Quem está assistindo entende que a garrafa vai entrar onde? Não pode, ele já me disse, não pode, não vou falar. Mas está dançando e abaixando em cima de uma garrafa de cerveja. A sua imaginação vai até onde? Entendeu? Então, assim, uma criança que cresce vendo aquilo ali, né? Exatamente. Cresce vendo que pode estar se abaixando em cima de uma garrafa. Cresce ouvindo que um tapinha não dói. Cresce ouvindo músicas que esculacham, coloca a mulher só as lacraia, e a lacraia e não sei o quê. Chama a mulher de lacraia, diz que quer ser a outra. Gente, tem uma música de sofrência, olha só, eu fico extremamente incomodada, né? Olha só, tem uma música, várias, mas tem uma que diz escancaradamente que ela pode ser a outra, que ela quer ser a outra. Agora é eu que sou a outra. Já imaginou? E é só as cachorras, pá, só as cachorras. Gente! Não. Eu acho que eu vou ter que fazer um intervalo aqui, porque eu estou exagerando. Não sei se eu estou exagerando. Esse é o dia a dia das rádios, é o dia a dia da TV, é o dia a dia de muitas casas. Lacraia, cachorra, tapinha não dói e senta em cima da boquinha da garrafa. Isso é o que as mulheres estão sendo expostas e está formando uma mentalidade nelas e elas estão se sujeitando a relacionamentos abusivos. Claro que eu, como terapeuta, coach, eu sei que tem bem mais coisas por trás, mas esse é o meio que a sua filha, sua neta, sua sobrinha está sendo exposta na sua casa, na creche, na escola. Madalena, eu fico extremamente incomodada. Eu vou fazer silêncio para que tu fale, porque senão eu vou longe, eu vou ser censurada. Eu sei que a gente gosta da modernidade, eu sei que é divertido, é engraçado, é bonitinho, né? Mas tem muitas coisas que a gente pode trazer para a criança e para quando as meninas e os meninos estão mudando de fase também existe um samba que a gente pode passar para a criança dançar bem animado, existem cantigas que são super animadas no mesmo ritmo, seja do rock, seja do samba, seja qual música que seja, mas Que não com tem esse um apelo, né? vocabulário menos apelativo, né? E que não vai induzir a criança a ter o que eu chamo a atenção das famílias? Para que as crianças não tenham comportamentos que possam induzir a sensualidade. E por que eu alerto para isso? Porque hoje nós temos um número muito elevado de abusos que não se imagina, porque não existem como nós termos dados sobre isso. E quando eu falo disso,
tá dentro da casa, da família, tá no parquinho, tá no clube, tá em todo lugar. Por quê? Porque a gente não sabe quem são os abusadores. E está na escola, Na porque ela leva aquele comportamento para dentro da Exatamente. escola, para a hora do recreio, para a hora do intervalo. Exato. Eu sei que é frustrante e que choca um pouco a gente ser tão, forte as nossas palavras quando Tão a gente, clara, né? né, claramente trazer isso, mas infelizmente é assim. Então, se a menina tem um comportamento que não seja dela, mas Da sua algo que faixa ela etária. aprendeu, que ela viu ali na dancinha, isso pode induzir um abusador muito mais do que se imagina. E em lugares que se menos imagina. No supermercado, a gente já viu isso, gente. As crianças são vítimas. Aniversário podem de ser vítimas das permissões dos pais e Exatamente, num mães. aniversário de criança lá, onde naquele espaço de bolinha, onde tem o moço cuidando. Eu já vi isso, eu tenho histórico de criança que só no passar, né, entrar na bolinha, que fugiu do ângulo dos pais, o abusador estava ali. Meu Deus. Ele era o cuidador do espaço das bolinhas. E aí a menina, né, de sainha. Gente, existem coisas que a nossa mentalidade, a nossa cabeça não acompanha. Então, assim, o que nós pudermos fazer para proteger os nossos filhos, a gente deve sim fazer. E adultizar as crianças só acelera esse comportamento e faz com que o que esteja observando fique muito mais atento a isso. Então, vamos proteger as crianças, vamos fazer com que ela viva a infância de forma A sua infantil, infância, naquela fase sua que ela adolescência. brinque de fato, porque eles, por exemplo, se ela está ouvindo uma música tão adultizada, se ela não está dançando uma cantiga de roda, se ela não está vendo um desenho apropriado para ela, que vai induzir ela ou à violência, ou à sensualidade, um namoro, algo, ela já não vai querer brincar, ela vai querer fazer aquilo que ela vê, aquilo que ela está acostumada a acompanhar. Se ela acostuma a ver filmes que vão trazer violência, vão trazer sexo, vão trazer traição, aquilo vai ficar armazenado na cabecinha dela. Quando ela chega ali na adolescência, que ela vai ter um relacionamento, ou que ela vai começar a ouvir coisas que é para ela filtrar e definir entre o certo e o errado, a cabecinha dela já está armazenado comportamentos diferentes e ela não vai conseguir fazer aquele filtro. Então, o que que é que você quer realmente trazer para o seu filho? Você quer fazer com que ele tenha uma tomada de decisão onde ele possa decidir o que serve de bom para ele e excluir o que não serve? Ou você quer que ele seja induzido a seguir junto com a maré, né? Ou a grande massa? Bem isso. Gente, olha só, é bem forte o tema. Nós vamos para o quadro da doutora Márcia agora, que vai nos falar sobre direito. Mas antes disso, eu quero te dizer que a questão da música ela é tão forte, que não é só de agora, do Só as Cachorra, da Lacraia, um tapinha não dói e na boquinha da garrafa. Não é só de agora. Também e quando a Madalena fala sobre roda de cantigas, me veio, né, aquelas músicas lá do tempo da vovó, sabe? Aquela música Dorme Filhinho, que a Cuca vai pegar. Sim. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa do fulaninho que não soube remar. Também são músicas que destroem o emocional da criança. Por quê? A canoa virou pela culpa do fulaninho. Então, a criança já começa a trazer culpa sobre si de coisas que aconteceram. Né? Dorme, filhinha, que a Cuca vai pegar. Já traz medo para aquela criança. O bicho-papão já traz medo. Então, as músicas de antigamente também tinham, e quando cantadas ainda hoje, têm um impacto muito forte, que traz medo, traz incapacidade, traz frustração.
Então, nós precisamos, amigas, estarmos atentas e atentos a tudo isso. Então, vamos para o quadro com a doutora Márcia Prevedelo e já retornamos e ó, continua compartilhando o link que tem muito mais. Existe uma frase que escutamos com muita frequência no escritório. Completei a idade, então já posso me aposentar? A resposta quase sempre é depende de alguns fatores. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada especialista em direito previdenciário, e hoje quero explicar por que essa dúvida é tão comum. Muitas pessoas acreditam que basta atingir a idade mínima para ter direito à aposentadoria. Mas a idade sozinha não garante o benefício. Além dela, é necessário cumprir outros requisitos previstos na legislação previdenciária, como o tempo mínimo de contribuição ao INSS. E depois da reforma da Previdência, essas regras passaram por mudanças muito importantes. Hoje, cada trabalhador pode ter uma realidade diferente, dependendo de quando começou a contribuir, do seu histórico profissional e das regras que se aplicam ao seu caso. O caminho para a aposentadoria pode ser completamente diferente. É justamente por isso que tantas pessoas se surpreendem quando fazem o pedido e descobrem que ainda falta algum requisito. Ou, em outras situações, acabam se aposentando sem perceber que poderiam esperar um pouco mais e conquistar um benefício mais vantajoso. Ao longo dos 20 anos de atuação, aprendi que a aposentadoria não é apenas cumprir uma idade ou somar anos de contribuição. É entender toda a história de trabalho daquela pessoa. Cada vínculo, cada contribuição e cada detalhe pode fazer toda a diferença. Por isso, antes de dar entrada no pedido, vale a pena fazer uma análise previdenciária, porque uma decisão tomada hoje pode refletir na sua renda pelos próximos anos. A aposentadoria é o início de uma nova fase da vida, e ela merece ser planejada com segurança, informação e estratégia. Converse com a nossa equipe e tenha uma orientação especializada sobre o seu caso. Tá forte, né, gente? Me disseram agora no intervalo assim, Andréia, tu vai ser cancelada. Eu digo, por que eu vou ser cancelada? Eu tô falando, só repetindo que rádios, o que TVs, o que YouTubes e Instagram estão produzindo há muitos anos. Eu só tô repetindo, né, gente? E outra coisa, ó, a gente tem que falar do que interessa. A gente tem que falar, olha só, uma criança exposta a tudo isso, uma criança que passa por tudo isso que eu e a Madalena falamos, e falamos nem 1%. Mas a criança que passa por isso se torna um adolescente com problemas na escola, com problemas de relacionamento, que pode viver por problemas gravíssimos que vão acompanhar a vida inteira, que depois vão passar a vida inteira num psicólogo, vão precisar de um psiquiatra, vão precisar de um neuro. Crianças que vão ser diagnosticadas com déficit de atenção e, na verdade, o que ela tem é déficit de pai e de mãe. O que ela tem é falta de amor, de carinho, não se sente pertencente. São adultos que vão estar cheios de problemas, vão ter que se socorrer alguns à previdência e vão gerar problemas financeiros também para a previdência. Foram vítimas que vão estar vivendo situações que vão impactar o Sistema Único de Saúde, vão impactar a Previdência. Jovens que vão viver em união estável, vão casar e que vão ter mais propensão ao divórcio, à dissolução da união estável. Vão ser adultos que poderão passar por vários relacionamentos e terem vários problemas. Tudo isso pode ser evitado, gente. Todos os problemas emocionais, as questões financeiras, tudo isso pode ser evitado se essa criança nasceu e foi criada num ambiente seguro, num ambiente com valores, com princípios, com respeito, com amor, com proteção, com dignidade. Eu sei que você, mãe e pai, só deu aquilo que você também recebeu. E é por isso que existe esse espaço aqui, o espaço do Despertando Mulheres, que é um espaço de voz, de orientação e de muita informação para você. É por isso que eu falo sobre isso, porque nós precisamos criar crianças mais saudáveis emocionalmente para que eu e você venhamos a contribuir com esse espaço de voz. A gente precisa informar, porque com certeza eu e você
vivemos e já superamos ou estamos superando traumas, fraturas, problemas que enfrentamos lá na nossa infância. E que quando você busca por autoconhecimento, quando disse a Madalena, quando você busca por autoconhecimento, você consegue ressignificar muitas coisas, tratar muitas coisas. Eu tenho certeza, você que já passou por um processo de mentoria, você que faz suas terapias, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você disse: ah, se eu soubesse de tudo isso antes. Ah, se a minha vida tivesse sido diferente. Então é isso que a gente quer, promover uma vida diferente. Para que você possa ouvir e cuidar dos seus filhos e netos de forma diferente, para que você possa buscar por uma ajuda também, para que você comece a viver diferente. É isso que a gente quer, né, Madalena? Exatamente, exatamente. Mas agora, Andréia, eu gostaria de entrar no teu território, né? Então, vamos fazer entrar numa área bem forte aí. Eu tenho certeza que muita mãe vai se identificar com esse assunto que nós vamos trazer aqui agora, que é a questão de quando o filho se torna o confidente da mãe. Sabe aquela situação em que a mãe acaba trocando o papel e começa a tratar o filho como seu confidente. Começa a desabafar com esse filho, começa a procurar respostas do que acontece com ela, seja por uma separação, ou seja por problemas que ela enfrenta ali com o pai. Então ela busca ali uma resposta, conselhos, desabafa, solta para o filho tudo aquilo que ela está sentindo, para o seu próprio filho, problemas do casamento, né. E aí eu te digo assim, ó, aquela criança tá como é que ela se sente emocionalmente? Como que ela fica sabendo que ela é filho, e ela tá ouvindo tudo aquilo do seu pai, e o sofrimento da mãe. O que que eu vou aconselhar, o que que eu vou dizer, mas eu amo meu pai. O que que será que ele está sentindo nessa hora? Por que que ele está fazendo determinada coisa? Por que que isso aconteceu? E É. usar uma frase, deixa eu só concluir uma frase que tu falou, que tu disse assim, ó: "Os filhos podem amar, acolher, respeitar os pais, mas não nasceu para ser emocionalmente pai ou mãe dos próprios pais". Isso é forte, né, Madalena? Isso é forte e hoje eu ouço muitos filhos dizendo assim: hoje eu que sou mãe dos meus pais, hoje eu que sou pai dos meus pais. E eu digo que não. Assim como também quando a mulher diz assim: eu sou mãe e pai, né? Porque o número de mulheres chefes de família aumentou muito, o número de mães solo aumentou muito. E eu sempre corrigi a mulher que chega até mim e diz assim: mas eu tenho que ser mãe e pai, André. Não, tu não tens que ser mãe e pai. A tua responsabilidade é de ser mãe. E os filhos, eles são filhos dos seus pais até a última hora, né? Não tem como eu ser mãe do meu pai. O que acontece é que pode o pai, a mãe, na velhice precisar mais de nós e nós vamos estar dando a condução de muitas coisas na área da vida deles, né? Nós vamos, de repente, assim, cuidar do dinheiro deles, receber por eles, em algumas situações, levá-los para receber quem se aposenta. Nós vamos ter que cuidar para levá-los no médico. Muitas coisas o filho e a filha tomam à frente na vida dos seus pais quando esses não têm mais condições físicas e às vezes até mentais de fazer tudo quanto precisam fazer para seguir sua vida. Mas é a minha responsabilidade de filha. Eu não me torno mãe, não. Nunca, jamais. Porque nós não podemos ocupar papéis que não são nossos. Nós vamos ser mães e pais dos nossos filhos, né? Filhos gerados por nós, filhos do coração. Nós somos mãe e pai dos nossos filhos. Também não somos mãe e pai dos netos, né? Sim. Agora, vindo nessa tua pergunta e pelo nosso tempo aqui também,
Muitas mulheres, como tu falasse, eu tenho certeza que vão se identificar, né, com isso que tu trouxe aí, e tá me questionando, que é quando a mulher, em especial, chama o filho ou a filha para estar aconselhando essa mãe o que fazer diante de uma situação conjugal, ou chama esse filho, essa filha, para tomar partido. Ou uma terceira situação, quando essa mãe chama esse filho, essa filha, para que ela seja confidente e muitas vezes decida a situação. Isso primeiro é cruel com os filhos. Isso primeiro é cruel com os filhos. E com certeza, muitas de nós já passou por isso, né? E eu posso falar sobre isso. E tu imagina esse filho que ama o pai e ama a mãe, ele tendo que tomar partido entre pai e mãe. Esse filho que ama pai e mãe, tendo que ouvir essa mãe como confidente, essa mãe contando os problemas, ela vai trazer as queixas do marido, ela vai trazer as queixas do companheiro. E esse filho está ouvindo esse pai ser acusado, esse pai ser exposto, esse pai que é a relação do homem com a mulher. E ele está vendo esse pai nessa situação. Então, independente se a mulher tem razão, se o marido tem a razão, não importa. E independente de ser a mãe chamando esse filho, ou esse pai chamando esse filho, é algo que judia desse filho, dessa filha. E tu imagina esse filho, essa filha tendo que tomar partido, né? Claro que nós temos casos de mãe que é espancada pelo marido, pelo companheiro, que é humilhada. Claro que é uma situação, né, onde o filho ele vai acabar tomando uma posição, mas mesmo quando ele toma a posição nessa situação extrema, Amadá, mesmo assim, ele ainda se machuca, ainda se dói, porque é o pai dele, que muitas vezes é o herói dele, que está judiando da mãe dele, a qual ele ama e quer proteger, né? Então, mães, em hipótese alguma, chame o seu filho ou filha para ser seu confidente. Porque filho e filha não é amigo e nem amiga. Mãe e pai não são amigos de filho. Quando a mãe diz assim, eu sou a melhor amiga da minha filha. Não, tu não é a melhor amiga da tua filha, tu és muito mais. Porque a amiga da tua filha não dá a vida dela pela tua filha, você dá. Você já fez e fará sacrifício. Não se coloque no mesmo nível da tua filha como amiga, porque tu não pode estar no mesmo nível. Tu é a mãe, tu precisa proteger, tu precisa prover, tu precisa aconselhar, tu precisa orientar, tu precisa dar direção de vida. Ah, mas André, tem casos que os filhos é que tem que dar direção de vida mesmo para os pais. Tem casos, como eu falei, a gente vai dar uma direção. Não vamos nos tornar mãe ou pai, nós vamos dar a direção. Que às vezes tem mãe que está meio perdida por uma situação ou outra e a filha já está, né, madura, com a cabecinha já bem alinhada e vai ajudar essa mãe. Mas eu aprendi algo com a minha mãe, Madalena, que ela dizia assim, ó, uma coisa é eu com teu pai comigo. Eu sou mulher dele, ele é meu marido. Outra coisa é tua relação, ela dizia para mim, tua relação de filha, dizia para meu irmão, tua relação de filho com teu pai. Exatamente. Então, minhas amadas, é cada um no seu quadrado. Mas existem extremos que os filhos vão precisar, sim, intervir, vão precisar, sim, estar ali. Sei que existe isso, mas nós estamos falando em regra geral, não nas exceções. E falando exatamente nisso, né? Aí tem a seguinte posição. Nós tivemos aí várias situações aqui no Rio Grande do Sul, em especial, nós tivemos há pouco a enchente, nós tivemos anteriormente a pandemia, que foi algo que também trouxe muitas vítimas. Então, tiveram famílias desfeitas, onde a gente teve aí pais, mães que se foram. E aí vem a seguinte situação. O filho mais velho se torna o pai, o chefe da família. A menina, agora tu tem que assumir a responsabilidade. Então, novamente, a substituição dos papéis. E também a adultização
e abreviação de fases, né? Tudo que já foi falado aqui. Como que tu vê essa questão de colocar o filho num lugar de responsabilidade, onde essa deveria ser pai, deveria ser mãe, que se perdeu na família? Acontece, tem acontecido principalmente pós a pandemia e pós enchentes, né, no Rio Grande do Sul, acontece. E muitas vezes a filha ela acaba cuidando, como tu falasse na abertura do programa também, bem no início, aquela filha que criou os demais Os irmãos. E isso demais. acontece muito nas famílias mais Mais antigas, né? antigas, é Na família do meu verdade. pai se diz, né? Ó, foi a Lina, que era minha Que me tia, né? criou. Foi a Lina que criou todos nós. A Aham. mãe só fazia os filhos e a Lina criou todos nós. E infelizmente acontece isso, e nós precisamos despertar a tua atenção, minha amiga. Eu sei que hoje nós mulheres temos menos filhos, né? Já falamos sobre isso também. Mas é um momento da gente refletir e deixar bem claro que os nossos filhos, eles precisam ser filhos. E quando você precisar deixar uma responsabilidade com a sua filha, com o seu filho, de, vamos dizer assim, né, Madalena, de passar a ter mais Mais responsabilidades responsabilidade. e que sejam responsabilidades que não são as suas por natureza, Uhum. que se possa deixar bem claro para essa filha, para esse filho, essa necessidade, essa importância, mas não dele ser o chefe da casa, ela ser a dona da casa, mas é uma responsabilidade extra devido a esses acontecimentos que está ocupando. Senão, volto a dizer, são jovens que vão ter depois muitos Muitos problemas problemas, de relacionamento social, conjugal principalmente, na criação dos seus filhos, profissionais, né? E que nem tu falasse antes, não pode estar abreviando dessa forma, Exatamente. né, brusca, Seria um pedido de apoio. momentâneo. Hoje, agora a mãe, o pai, né? Vou precisar um pouco de ti. Precisar um pouquinho mais. Gente, o tempo passa voando, ainda mais quando o assunto é bom, né? E eu estava aqui cronometrada num tempo, mas me passei. Vamos ficar agora com aquele quadro que eu amo. Me listem 10 sonhos que eu realizo todos com a Jana da Demicon. Para mais um episódio do Despertando Seus Sonhos em parceria com o programa Despertando Mulheres na TV. Eu me chamo Janaína Cunhasque e sou gestora licenciada da Demicon aqui em Gramado. Hoje eu quero te fazer uma pergunta, uma reflexão. Você já parou para pensar em quanto precisa guardar por dia para construir um patrimônio de R$1 milhão? Talvez, quando a gente fala em 1 milhão, pareça algo muito distante. Mas e se eu te disser que você pode começar a planejar o acesso a R$1 milhão de crédito com aproximadamente R$120 por dia? É aqui que entra uma coisa que eu sempre falo. Patrimônio não se constrói somente com dinheiro. Patrimônio se constrói com estratégia e planejamento. Hoje, através do consórcio, você consegue contratar um crédito de R$1 milhão e começar pagando uma parcela reduzida até a contemplação. E talvez você esteja pensando, tá, Jana, mas e aí? O que eu faço com R$1 milhão depois que essa carta for contemplada? É aí que começa a parte mais interessante da estratégia. Uma das possibilidades é utilizar esse crédito para comprar um imóvel, ou talvez alguns imóveis com esse valor. Você compra o imóvel, coloca o imóvel para locação e começa a gerar uma renda com o patrimônio que você construiu de uma forma planejada. Ou você também pode seguir uma segunda estratégia. E qual seria essa segunda estratégia? Depois da contemplação, dependendo das condições de mercado, você consegue vender essa carta contemplada buscando um ágio sobre o crédito. Imagina uma operação em que essa venda gere algo próximo aí de 30% a 40% sobre o valor do crédito. Você começou construindo um crédito, transformou esse crédito em um capital e agora tem dinheiro para investir novamente. E depois, o que eu faço depois de tudo isso? Você repete a operação. Continua fazendo essa operação, faz uma nova estratégia, começa a construir um novo crédito e coloca novamente o dinheiro para trabalhar a seu favor. Você percebe que como a pergunta deixa de ser como eu vou juntar R$1 milhão e passa a ser
Qual estratégia preciso começar hoje para construir meu primeiro milhão? Porque patrimônio dificilmente é construído de uma única vez. Ele é construído com o tempo, com constância, com boas decisões e muita estratégia. Talvez você ainda não tenha o seu primeiro milhão, mas você pode começar hoje a construir o caminho para chegar até o seu milhão. Então vamos lá, eu sou a Jana Cunhasque, especialista em planejamento patrimonial e gestora licenciada da Demicon. E se você quer entender como montar uma estratégia de crédito de acordo com a sua realidade e com os seus objetivos, me chama. Me siga lá nas redes sociais, Jana Cunhasque _Ademicon. Vamos fazer uma reunião de planejamento e descobrir qual pode ser o seu primeiro passo para colocar o seu dinheiro, né, a trabalhar a seu favor. Muito bem, retornamos já para encerrar, porque eu e a Madalena já ocupamos todo o tempo. Mas olha só, pode me chamar lá pelo Instagram, tá passando aí o meu @andrea.fioravante, me chame no Instagram para saber mais sobre esse tema, sobre essa pauta. Chame também a Madalena, está passando aí o @ dela. Chame ela também para você saber mais dessa pauta, saber mais sobre as consequências para você, papai e mamãe, para os filhos, porque nós queremos ajudar você. É isso, né, Madalena? Exatamente. Aproveite a fase do seu filho, curta cada momento, passa muito rápido, mas não abrevie nada. Aproveite cada momento. Isso, então chame a mim, chame a Madalena, que a gente continua com esse programa diretamente com você e em particular, hein? Olha só a oportunidade. Então, até a próxima segunda-feira, às 21 horas, pela RS Play TV, canal 524, da Claro TV, com Despertando Mulheres na TV, com Andrea Fioravante. Deus te abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão prosseguir.